sargento do Corpo de Bombeiros. Agora, nesse mês de maio, estou completando 18 anos de Corpo de Bombeiros. Já estou uma mocinha, hein? Mas não pense que eu sou tão velha assim não, tá? É porque eu entrei no Corpo de Bombeiros com 20 anos. Foi um dos meus primeiros concursos. Pouco tempo depois de terminar a escola aí, como vocês, já fui passando no concurso. Então vale a pena fazer um ensino médio bem feito, né? Porque a partir dos 18 anos de idade e com o ensino médio completo, você já pode fazer o concurso para soldado, ou do Corpo de Bombeiros, ou da Polícia Militar. Se você quiser já entrar como um oficial, que aí já manda mais e ganha mais também, né? Aí você precisa estar graduado, né? Formado em algum curso superior. E aí você pode fazer também um concurso para oficial, tá certo? Eu gosto de passar essas orientações porque sempre tem alguém que tem curiosidade, às vezes tem alguém que sonha em um dia ser bombeiro, né? Ou ser policial. E aí eu já dou essas orientações para vocês, tá certo? Eu sou bombeiro militar. É um pouco diferente do bombeiro civil. O bombeiro civil é a pessoa que faz um curso, tem todo o treinamento, mas ele trabalha normalmente para empresas privadas. Então, por exemplo, existem bombeiros civis que trabalham no shopping. Eles só vão atuar ali dentro do shopping. Aconteceu um acidente, alguém passou mal ali dentro, os bombeiros civis de lá vão socorrer. O bombeiro militar não, a gente faz um concurso público, a gente é funcionário público, e aí a gente tem que atuar em todo o estado de Pernambuco. E às vezes, quando tem uma coisa assim muito grande em outro estado que precisa, a gente pode até ser cedido para ir ajudar. Por exemplo, aquela tragédia lá de Mariana, né? Que vários bombeiros foram para lá. Teve bombeiro daqui de Pernambuco que foi para lá ajudar, certo? Então aí o bombeiro militar ele vai atuar em todo o estado de Pernambuco, trabalhando com salvamento. A nossa missão é salvar. Porque se eu perguntar aqui para vocês, qual a missão do bombeiro? O que é que o bombeiro faz? Salvar vidas. Ó, falaram salva-vidas, mas eu escutei aí no meio algumas pessoas falando assim, apagar fogo, né? Realmente não está errado não. Quando criou-se a instituição Corpo de Bombeiros, o objetivo primeiro era apagar fogo mesmo. Só que ao longo do tempo o bombeiro foi se desenvolvendo para fazer mais coisas. Então, além de apagar fogo, hoje em dia a gente faz salvamento em altura, certo? Salvamento em profundidade, afogamento, primeiros socorros, busca e salvamento de pessoas perdidas, enfim. É uma infinidade de coisas que o bombeiro faz hoje em dia, além de também apagar fogo. E também, só um pouquinho que eu vou deixar vocês perguntarem, também a gente faz esse trabalho que a gente chama de trabalho preventivo. O que é o trabalho preventivo? É quando o bombeiro vai numa escola, em qualquer lugar, uma igreja, uma empresa, fazer uma palestra, e nessa palestra eu vou ensinar as pessoas dicas de como se prevenir dos acidentes, orientações básicas de como fazer primeiros socorros. Então eu estou fazendo um trabalho preventivo, educativo e preventivo. Pode perguntar, você levantou a mão? Com licença, a salva-vidas, não é um bombeiro? É um bombeiro civil militar. Os salva-vidas tem salva-vidas civis e tem salva-vidas militares. Como é que eu defino? Você vai ver, o bombeiro militar, o fardamento dele é diferente. Ele normalmente vai ter esse símbolo aqui, ó, que é o brasão do Corpo de Bombeiros, certo? Nas fardas da gente, toda farda nossa tem esse desenho aqui. E vai estar escrito lá, bombeiro militar. O bombeiro civil, ele vai estar também com fardamento, mas não vai ter essa identificação. Nas nossas praias, certo? Na nossa orla, normalmente ali são bombeiros militares. Mas às vezes em alguns municípios, a prefeitura sente necessidade de colocar também alguns bombeiros civis para reforçar. Ou num clube, alguns clubes contratam um bombeiro civil para fazer a segurança ali da piscina. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Então, o civil é o bombeiro que trabalha realmente com a empresa. Já o militar trabalha na idade para a prefeitura, supondo. Bombeiro. O militar ele é funcionário público do Estado. Ele vai atuar em todo o Estado, certo? Ele tem algumas funções a mais que o bombeiro civil não tem. Porque o militar ele é uma força auxiliar. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que apoiar a polícia. Se o Brasil entrar em guerra e precisar, o bombeiro militar pode ser convocado. Ele é uma força auxiliar.
O bombeiro civil não, é uma profissão. O bombeiro civil é uma profissão onde você vai aprender técnicas de primeiro socorro, de combate a princípio de incêndio. Não dá para o bombeiro civil combater incêndio como o bombeiro militar, porque normalmente eles não vão ter o equipamento que o bombeiro militar tem, certo? Mas eles também fazem um combate inicial ali. Então o trabalho deles é mais num ambiente próprio. A empresa quer ter os seus bombeiros civis ou seus brigadistas, então ela treina eles e eles atuam ali dentro. Tá joia? Gente, mas vê só, a nossa conversa de hoje vai ser sobre primeiros socorros. Mas lógico, quando a gente fala de primeiros socorros, a gente tem que dar dicas também de prevenção de acidentes. Porque muito melhor do que você saber socorrer alguém, é você saber evitar que o acidente aconteça. Não é verdade? Muito melhor do que ter alguém que vai lá e faz os primeiros socorros. Não é evitar para que ninguém se machuque, para que o acidente não aconteça. Porque tem situações que, por mais que tenha uma pessoa bem treinada, às vezes não dá tempo de socorrer. E muitas vezes a pessoa morre. Por exemplo, o afogamento. Afogamento é um tipo de acidente que mata bastante, certo? Mata muito rápido. Então, mesmo que tenha uma pessoa lá que saiba fazer os primeiros socorros, saiba fazer a reanimação, dependendo do tempo que a pessoa ficou ali embaixo d'água, pode ser já tarde demais. Então, muito melhor do que eu saber socorrer um afogado, é eu prevenir para que a pessoa não se afogue. E como que eu vou prevenir? Com as dicas de prevenção, manter a piscina cercada, bem sinalizada, ficar de olho em criança. Tem piscina que tem até alarme, você sabia? Tem piscina que tem sistema de alarme. Se uma criança cair ali ou até um animal cair, a piscina soa um alarme para todo mundo saber que está acontecendo um acidente ali. Então existem várias formas de prevenir o acidente. Eu vou falar com vocês hoje sobre primeiros socorros. Vou dar umas dicas. Vejam, não é um treinamento, tá? Porque um treinamento é uma coisa longa. Primeiros socorros é muito assunto. Não dá pra gente aprender em uma hora. Mas eu vou dar para vocês assim as dicas mais importantes para que vocês possam ajudar alguém um dia, certo? E olha, já tive muitos alunos meus, muitas pessoas que assistiram palestras nossas, que depois procurou a gente assim, super feliz. Ah, eu socorri um bebê que engasgou lá na minha vizinhança, eu ajudei uma pessoa que desmaiou no ônibus, entendeu? Então a gente vai dar essas dicas para vocês aqui. E à medida que eu for dando essas dicas, eu vou falando de como evitar o acidente. Agora, vocês têm condições de conseguir muito mais informação sobre esse assunto. Ou, antigamente, quando eu era da idade de vocês, se a gente quisesse saber de um assunto, a gente tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro, copiar. Agora não, vocês encontram tudo no celular. Então o celular pode ser muito bom, a internet pode ser muito boa se a gente souber usar para o bem, né? Então, se você quiser ver cursos de primeiros socorros, treinamentos, você encontra treinamentos bons, se for um assunto que interesse você no futuro, tá bom? Então, vamos lá para a nossa palestra. Eu vou começar com um vídeo. Eu não sei, esse primeiro vídeo não precisa de aula. Gente, vê só, esse vídeo que eu vou passar para vocês agora é um vídeo bem curtinho. A imagem dele não é muito boa, porque foi gravado pela câmera de segurança de um bar. E ele vai mostrar a situação de uma pessoa engasgada, um adulto que se engasga lá. Eu quero mostrar para vocês como o engasgo é um acidente que acontece com muita frequência, como ele é rápido e se ninguém fizer nada a pessoa morre, tá? Então vamos ver lá para a gente já ir aprendendo sobre o assunto. Coloca lá. Tá aparecendo aqui. Aquele moço sentado ali em cima na ponta, é ele que vai engasgar, tá certo? Fica observando que ele vai começar a tossir daqui a pouco. A tosse é o primeiro sinal de engasgo, tá? Vai começar a tossir. Ó, começou. Começou a tossir. E ele já começa a ficar passando mal e ninguém dá atenção. O moço está lá passando mal e ninguém tem coragem, ninguém sabe o que fazer. Vai lá pedir ajuda. Fica todo mundo meio confuso. Aí chegou uma pessoa aí que sabe como socorrer. Já foi agindo.
ele tá começando a acordar. Ele ainda está segurando ele porque a pessoa acorda ele um pouco, né? Tá mole, ainda ficou sem respirar. Ele vai demorar um pouquinho para conseguir ficar firme de novo. Mas sobreviveu. Se ninguém tivesse feito isso logo, esse homem tinha morrido. Não sei com quem que ele engasgou, mas é muito rápido esse acidente. E pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Você pode estar na hora do lanche na escola, pode estar em casa comigo, isso pode acontecer. Não dá tempo de ligar para o bombeiro ou ligar para o SAMU e ficar esperando ele chegar. Não dá tempo. Tem que socorrer, alguém tem que saber socorrer. Eu vou ensinar isso para vocês agora, como socorrer, tá bom? Bota os slides para mim, por favor, Alice. Esse vídeo no início é só para mostrar para vocês como é importante essa informação. Tudo que vocês aprendem aqui na escola é importante. Mas assim, né, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Aperta um F5, Alice. Mas é verdade. Essa informação que eu vou passar para vocês agora, em algum momento da vida de vocês, pode salvar a vida de alguém. E só sabe como isso é importante quem já teve um parente, um vizinho, alguém próximo a você passando mal, ou vítima de um acidente, e ficar lá desesperado, sem saber o que fazer. Imagina. E de repente a pessoa até pode morrer e você ficar se sentindo culpado porque não socorreu da forma correta, não sabia como socorrer. Então as dicas de hoje é para ajudar vocês nisso, tá? Como fazer esse primeiro socorro. Vamos seguir o slide. E ó, não vou ficar só falando não, daqui a pouco vou chamar vocês aqui para demonstrar na prática e vocês podem perguntar. Essa falazinha é mais no começo, a teoria, eu sei que vocês estão anotando aí que vou fazer relatório, mas daqui a pouco vocês vão praticar também, tá joia? Então, olha só, a parte teórica é isso aqui, ó. Isso eu quero que todo mundo entenda e todo mundo até anote. Veja, a gente precisa ter um conceito do que é primeiro socorros. Vocês vão chegar em casa hoje e vão chegar lá e vão dizer assim, assisti a palestra do primeiro socorro lá na escola hoje. Aí sua mãe e seu pai vai dizer, e o que é primeiro socorros? Aí você vai, é o quê? É o ato de socorrer alguém. É o ato de socorrer alguém, tá correto. Mas a gente vai desenvolver um pouco mais. Vamos olhar aquela imagem ali, né? Primeiro socorro realmente é o ato de socorrer alguém. Alguém quem? Alguém que aconteceu o quê? Alguém que se acidentou ou passou mal. Exatamente. Ou a pessoa se acidentou ou passou mal. Certo? E o que mais? Quando é que acontece esse primeiro socorro? É na hora do acidente? É na hora do acidente. É o primeiro socorro, né? O nome já diz, é o primeiro socorro. É na hora do acidente se você viu o acidente ou na hora que você vê, né? Pode ser que a pessoa tenha se acidentado num cantinho sozinho, até alguém ver, mas a primeira pessoa que viu e que ajudou vai fazer os primeiros socorros. Esses primeiros socorros não acontecem dentro do hospital. Dentro do hospital é atendimento hospitalar ou até atendimento pré-hospitalar, que acontece nas UPAs, tá? Ou quando vem, por exemplo, uma ambulância do bombeiro do SAMU, eles fazem atendimento pré-hospitalar. É parecido com o primeiro socorro, só que eles vão usar mais técnicas, porque eles têm mais conhecimento. Agora, primeiro socorro, qualquer pessoa pode fazer, até uma criança. Se ela souber, ela vai poder ajudar. E já vai ser primeiro socorro. Vamos ver o conceito. Pois não. Eu vi um vídeo mesmo que uma criança salvou outra criança, né? Tinha duas piscinas, piscina de criança e piscina de adulto, olha lá. Uma listra, né? Fica assim, só para atrapalhar assim, o lado delas. E a outra bebezinha, o brinquedo também, que é muito importante, brinquedos. Aí o brinquedo dela caiu na piscina de adulto. E nisso, tinha duas crianças brincando, então o brinquedo dela caiu lá. A outra criança foi pegar e acabou caindo, né? E a outra menininha pequeno, acho que ele tinha em média 1 ano e meio, ele saiu da piscina, viu o bebezinho no afogamento e acabou indo chamar o adulto. Isso eu achei muito importante, que ele mesmo salvou a vida de outra criança. Isso eu achei muito bonito. Isso, ele foi chamar socorro. Porque, gente, chamar socorro também é primeiro socorro. Por exemplo, eu estou dirigindo e vejo um acidente num lugar, mas eu não posso parar.
porque eu sei lá, um lugar perigoso, por algum motivo eu não posso parar, mas eu vou e faço uma ligação e peço socorro. Eu já de alguma forma estou fazendo primeiros socorros, eu não me omiti, não deixei para lá. Agora, quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente vai poder ajudar. Então vamos lá, o conceito, para quem está anotando aí, ó. Existem vários conceitos, tá? Mas isso aqui é um conceito geral básico. Primeiros socorros é essa primeira assistência que a gente dá, que a gente presta a uma pessoa que sofreu um acidente ou que esteja passando mal, até a chegada da ajuda profissional. Por que eu botei essa última frase aí, até a chegada da ajuda profissional? Porque na maioria dos casos, o primeiro socorro não vai substituir um médico ou socorrista, tá? A gente faz primeiro socorro para a pessoa não morrer, ou para não agravar as lesões, ou para dar um conforto para a pessoa. Mas a gente vai ter que chamar a ajuda profissional, ou levando a pessoa no hospital, ou chamando o bombeiro ou o SAMU. Tá bom? Vamos passar? Mais uma vez. Então, qual é o nosso objetivo? Eu já antecipei quando eu falei para vocês, hein? O meu objetivo é dar suporte àquela vítima, de acordo com as minhas limitações, para que o estado de saúde da vítima não se agrave até que o socorro profissional chegue. Então, o que eu quero é manter a pessoa viva. Vamos passar? Deixa eu escrever aí. Pronto. Isso aqui é importante, tá, gente? Teoria é só até aqui. Depois a gente já vai começar a praticar. Mas vê só, isso aqui é importante. Para prestar socorro, para fazer primeiros socorros de forma eficiente e segura, a gente precisa observar essas 4 coisas aqui, ó. Então, ó, tem gente que quer ajudar, tem gente que quer fazer primeiro socorro, viu na televisão, achou bonito, quer ser herói, mas você não pode esquecer dessas coisas aqui, ó. Primeiro lugar, segurança do local. Quando a gente vai socorrer alguém, a gente tem que ter certeza que o local onde a pessoa está, a vítima, é um local seguro para você se aproximar. Por quê, gente? De repente a pessoa levou um choque, por exemplo, e você corre, vai, se aproxima da pessoa, toca na pessoa, você vai levar um choque também. Aí, ao invés de ser uma vítima, vão se tornar 2 vítimas. Então a gente tem que olhar a segurança do local. Por exemplo, se for um acidente na rua, na estrada, eu vou ficar lá socorrendo a pessoa. De repente vem outro carro e atropela. Quem está socorrendo e a vítima. Então o que é que eu tenho que fazer? Estou num lugar perigoso, que passa muito carro, eu já peço para alguém fazer uma sinalização com um galho de árvore, com qualquer coisa, para que o carro que vem de longe saiba que aconteceu alguma coisa ali. Quem vai tirar a habilitação, vocês vão tirar mais pra frente, vocês vão aprender isso também na autoescola. Sobre sinalização. No trânsito, a gente não pode ficar só correndo uma vítima sem sinalizar o ambiente, tá? Aí, gente, a nossa segurança. Aqui é Moraquim, Camaragibe. Olha só, vamos falar de biossegurança. Vem cá, como é seu nome? Como? Irã, coloca essa luva na sua mão, por favor. Quer colocar? Vou ensinar como é que se coloca a luva. Vê se tu consegue colocar. Gente, é o seguinte, biossegurança é essa questão, olha, quando a gente vai socorrer alguém, a gente não pode, Irã, ter contato com sangue, suor, saliva de outras pessoas, porque a gente não sabe se a pessoa tem alguma doença que pode ser transmitida pelo sangue, pelo suor, pela saliva, certo? Então, a gente, pelo menos, usar luva, a gente já está se protegendo. Isso é biossegurança. Se você puder usar máscara, né? Melhor ainda. Protege a sua boca. De repente, você está de boca aberta socorrendo a pessoa e aí sai um jato de sangue. Vai na sua boca. Se a pessoa tiver uma doença, dependendo do tipo de doença, for uma doença transmissível, você pode se contaminar. Então, por isso que quando o SAMU e o bombeiro estão socorrendo, vocês vão ver que eles vão estar de luvas, pelo menos luva, tá? Para se proteger. Outra coisa que está ali, ó, avaliação da cena. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu não vi o acidente acontecer, mas a cena já me diz alguma coisa. É tipo assim, ó, o CSI. Alguém já assistiu o CSI? Essa série que passa na TV. Vocês viram que o policial vai lá e fica investigando o crime.
Ele nem viu o crime, mas ele consegue descobrir o que aconteceu só olhando a cena. Então, no acidente, às vezes a gente não viu o acidente, mas você vai olhar o que é que essa cena está me mostrando aqui. O que será que aconteceu? Será que foi uma queda? Será que foi um desmaio? Tá bom? Então, a cena é importante. E para fechar, para a gente ir para a prática, a Irane não conseguiu ainda botar a luva. É um dedinho em cada espacinho dele, tá? Ó. Aí, gente, autocontrole. Aquelas pessoas que ficam nervosas, chorando, gritando, se descabelando, não vão conseguir ajudar na hora do acidente. Então, na hora do acidente, a gente tem que, ó, respirar fundo e saber o que fazer para ajudar. Se a gente não está conseguindo manter a calma, mas tiver outras pessoas ali junto, é melhor você se afastar e deixar quem está calmo começar a agir. Tá joia? Então vamos agir. Vamos lá. Vamos voltar para a palestra. Vou colocar aqui agora, ó. Passa para mim, por favor. Vou precisar de um voluntário agora aqui, hein? Tá bom. Você depois vai ser voluntário para me ajudar? Então vamos lá. Oi. Para a nossa palestra não ficar cansativa, ninguém cochilar, né? Aí nesse friozinho gostoso, a gente vai praticar, tá certo? Então vamos lá, eu quero uma pessoa voluntária para ser minha amiga. Ou seja, Melissa sofreu um acidente ou ela passou mal, né? Ela pode ter desmaiado. Então, vendo ali a avaliação inicial. Vou começar a ensinar vocês o que é que a gente tem que fazer. Quando a gente encontra uma pessoa nessa situação, pode ser que ela tenha levado uma queda, pode ser que ela tenha desmaiado, né? A gente não viu, ok? Primeira coisa, quando eu não vi, eu vou me aproximar da vítima, se possível, no sentido dos pés para a cabeça da vítima, certo? A gente evita vir para perto da vítima por trás dela, assim, ou pela lateral. Se não der, né? Se não der, a gente vai vir. Mas se for possível, venha no sentido dos pés da vítima para a cabeça. Por que vocês acham que é importante isso? Para prevenir, para não pisar na vítima. Prevenir o quê? Para você não acabar pisando na vítima, ver que está vindo. Pisar na vítima? Oi? Também. Mas vamos pensar um pouquinho. Vê, ela está aqui, né? Imagine que ela está caidinha assim, mas ela não está inconsciente. Ela está ainda sentindo, ouvindo. E aí, de repente, eu chego. Provavelmente, ela não fez aqui, mas provavelmente ela ia querer olhar, né? Quem está chegando perto de mim agora? Se ela ficar fazendo isso aqui, tem algum problema? Pode acabar de participar. Se foi uma queda ou se foi um atropelamento, ela pode ter lesões pequenininhas na coluna dela, fraturas bem pequenas. E às vezes a fratura, o osso não sai do lugar, ele fissura, mas ele está lá. Se a pessoa ficar mexendo, aí o osso sai do lugar e aí a pessoa pode ficar paraplégica, a pessoa pode morrer. Então, quando a gente não sabe o que aconteceu, a gente preserva a coluna da vítima. Acidente de moto, acidente de trânsito, quanto menos essa vítima se mexer, melhor. Então, para evitar dela querer olhar, eu venho por aqui, ó, porque ela já vai ver que eu me aproximo dela. Se ela estiver acordada, eu já vou conversando com ela para acalmar ela, certo? Eu já vou me identificando. Oi, olha, meu nome é Janaína, estou aqui para ajudar você. Como é seu nome? Certo? Olha só a posição que eu estou. Ou a gente fica nessa posição aqui que a gente chama de 3 apoios. Assim, ó. 3 apoios. Certo? Ou a gente fica assim, ó. 4 apoios. Nunca a gente vai socorrer uma vítima no chão assim, ó. Porque se eu ficar assim, eu não tenho estabilidade. A qualquer momento eu posso me desequilibrar. Alguém pode chegar e me empurrar e eu cair
Certo? Então, essa posição não é segura, ó. Então, cheguei aqui. Se ela estiver consciente, eu vou logo falando com ela, me identificando para ela se acalmar. Se ela não tiver de olhinho fechado, certo? Fecha o olhinho. Eu não sei se ela está acordada ou não. Então, eu vou fazer um estímulo verbal. Vou tentar falar com ela. Põe a mão no ombro. É Melissa, né? Se eu souber o nome da pessoa, Melissa, você está me ouvindo, Melissa? Se eu não souber, moça, menina, você está me escutando? Certo? Ó, não precisa sacudir ela não, tá? Perigoso também precisa. Acorda, para comigo. Não. Basta botar a mão e chamar. Se ela não responder, eu posso fazer um estímulo doloroso. Ok? Você vem nesse músculo daqui, ó. É o trapézio. Esse músculo onde a gente faz a massagem quando está dolorido. Só que não é para fazer massagem, é para você apertar. Quando a gente aperta, vai doer. Certo? É bom quando o colega está dormindo na aula, aí a gente dá um aperto assim, aí ele acorda, né? Aí esse estímulo doloroso não é para machucar a pessoa, tá, gente? É só para ver se a pessoa vai acordar. Ok? Eu estou avaliando ela. Mas imagine que eu cheguei aqui, eu apertei, fiz o estímulo doloroso e ela não abriu o olho. O negócio é sério, hein? Chamei, ela não respondeu. Apertei, ela não respondeu. Eu preciso ver se ela está respirando. Então a gente vai observar se tem movimento aqui, ó. Eu que estou perto dela, estou vendo aqui a barriguinha dela subindo e descendo, respirando. A gente percebe se tem respiração, olhando ou sentindo, ó. Se eu botar a minha mão, eu sinto. Ok? Então é muito importante isso aqui. Eu preciso saber se a pessoa está respirando ou não. Por quê? Você pode ver o pulso, sim, mas não é obrigado. Por quê? Não é obrigado? Porque tem gente que não sabe ver o pulso, fica nervoso, se atrapalha, perde tempo. Mas se um dia vocês quiserem ver se a pessoa tem pulso, use esses 2 dedos. Não use o polegar, use esses 2. Senão você confunde, porque o polegar também tem pulso. Aí você pode confundir o seu pulso com o pulso da pessoa. Aí bota esses 2. Então você vai vir aqui assim, ó. Sem apertar muito, tá? Não é para apertar, é só... Aí já sente, ó. Todo mundo aí tá sentindo? Ou tem alguém precisando ser reanimado em parada cardiorrespiratória? Não, né? Então, ó. Verifiquei aqui, ó. Vamos ver se Melissa tem pulso, ó. Tá aqui. O pulso dela, tô sentindo. Mas imagine, minha gente, que ela não tem movimento aqui de respiração. E ela não tem pulso. Eu ainda posso dar uma olhadinha na boca da pessoa para ver se não tem algum objeto ali obstruindo. Então a gente com a luva, né, a gente abre e vai observar, né, para ficar enfiando a mão na boca, né, só para observar. Às vezes a pessoa levou uma queda, sofreu um acidente de trânsito, aí tem gente que usa prótese, usa aparelho, aí a prótese sai e fica ali, ó. Aí a pessoa está sem respirar porque a prótese está obstruindo. Se eu estiver vendo ela, eu posso ir, ó, e puxar. Certo? Se não tem objeto nenhum, se não tem nada e a pessoa não tem respiração nem pulso, essa é a situação mais grave. É uma situação de parada cardiorrespiratória. Parou de respirar e cardio de coração. O coração parou de bater. 10 minutos assim já é praticamente fatal, praticamente irreversível. Claro que sempre acontecem milagres, acontecem situações que são exceções, mas na maioria dos casos, uma parada cardiorrespiratória, 10 minutos, ninguém está fazendo nada, dificilmente essa pessoa vai sobreviver. Ou se sobreviver, vai ficar com alguma sequela neurológica. Porque vamos raciocinar, a gente está numa escola, né? Quando a gente para de respirar e o nosso coração para de bater, o que acontece com o sangue? O sangue para de circular. E o sangue leva o que pra gente? Muito bem, o sangue leva oxigênio. Se
Se não chega a oxigenação nas células aqui, ó, cerebrais, elas começam a morrer. Então, às vezes, a pessoa é socorrida, vai para o hospital, os médicos conseguem fazer aquele coração voltar a bater, mas já teve dano aqui, ó. Então, tem gente que às vezes não volta do mesmo jeito. Tem gente que fica em coma pro resto da vida. E como que a gente faz para isso não acontecer? Identifiquei a parada. Já se eu tiver alguém comigo, eu já peço de imediato. Você, como é seu nome? Vitor? Digo, Vitor, liga pro corpo de bombeiros ou liga pro SAMU, ela tá em parada. Aí Vitor vai pegar um telefone e vai ligar. Qual é o número do SAMU? SAMU. 190 é Polícia Militar. SAMU é 19 e bombeiro 93. Você pode ligar para qualquer um dos dois. Um caso grave desse, eu ligaria para os dois. Quem chegar primeiro, aí depois eu aviso, né? O bombeiro chegar primeiro, aí eu posso até ligar para o SAMU e dizer, SAMU, precisa vir mais, o bombeiro já chegou. Ou então, bombeiro, não precisa vir mais não, o SAMU já chegou. Mas liga. Primeira coisa, eu peço para alguém ligar, certo? Se eu estiver sozinha, eu vou ligar. Vou pedir socorro, posso até botar o telefone no viva voz aqui do lado da cabeça dela, e falando e já ir socorrendo. Esse caso é o mais grave de todos. A gente tem uma manobra que a gente chama de reanimação cardiopulmonar. Você já deve ter ouvido falar em massagem cardíaca, não é? Já deve ter visto na televisão o pessoal fazendo lá. Só que essa manobra eu vou deixar para o fim, que é a melhor parte. Agora eu vou ensinar outras coisas mais simples, tá? A gente vai deixar o mais complexo para o final. Então imagina que entendeu o passo a passo dessa avaliação de Melissa, mas agora vamos imaginar que a situação de Melissa não foi tão grave assim. Melissa, quando eu fui ver, ela está inconsciente, com o olhinho fechado, mas ela está respirando. Então, provavelmente foi um desmaio. Desmaio é muito simples a gente socorrer. Eu vou fazer o seguinte, Melissa. Vou te ajudar a levantar. A gente vai bater palma para ela, pela ajuda dela. Agora, eu vou chamar meu amiguinho aqui, vem cá. Como é seu nome? Responde, mas ele tem respiração presente e ele tem pulso. Então, se a pessoa está inconsciente, mas tem pulso e tem respiração, deve ter sido um desmaio. Por que ele desmaiou, tia? Eita, tia, porque eu dou muita palestra para criança, tá? Aí já falei assim com você. Mas olha só, por que sargento ele desmaiou? Por que bombeiro ele desmaiou? Olha só. Pode ser que ele não tenha se alimentado de manhã, que ele teve uma baixa na glicose. Pode ser que ele teve uma emoção muito forte, um susto muito grande, certo? Ou ele ficou ali no sol em pé muito tempo na aula, jogando bola, enfim. Pode ser uma série de coisas. Tomou um remédio que deu uma reação e aí ele desmaiou. Como que eu socorro uma pessoa desmaiada? Vou soltar o microfone só um pouquinho. A gente vai pedir para todo mundo se afastar porque ele precisa de ventilação. Se ele tiver com alguma roupa apertada, eu vou afrouxar as roupas dele. E simplesmente eu vou pegar as pernas da pessoa e vou levantar assim. Só um pouquinho, tá? Eu posso ficar segurando, eu posso apoiar numa cadeira e vou ficar aqui. Se foi apenas um desmaio, como a gente imagina, em um minuto e pouquinho, ele vai começar a acordar. Agora, por que ele acorda? Quando a gente levanta a perna dele, acontece o quê? Melhora a circulação, oxigena o cérebro dele e ele vai acordar, certo? O que eu não posso fazer para socorrer a vítima desmaiada? Porque o problema não é só o que fazer, é o que não fazer. Não nada de bater na pessoa, né? A gente bate, joga água na cara da pessoa. Aí tem gente que quer passar álcool, bota perfume para cheirar, inventa um monte de coisa, nada disso é necessário e pode até ser pior para a vítima. Então a gente só vai levantar as pernas da vítima, tá certo? Minha avó falou assim para mim que a pessoa de marca tem que botar uma cédula para corda. Uma cédula que de dinheiro? É.
Interessante, aí talvez a pessoa não esteja tão desmaiada assim, tá triste, né? Aí viu o dinheiro já se animou. Vamos lá, vamos bater palma pra ele. Brasileiro. Eu gostaria que o aluno, ou o professor, ou a professora, que se souber cantar, pode pegar o microfone e perguntar para o aluno.
Coração do Brasil em teu seio corre o sangue de herói rubro veio.
que há de sempre o valor traduzir. És a fonte da vida e da história desse povo coberto de glória, o primeiro talvez do porvir. Salve, ó terra dos altos coqueiros, que beleza é soberbo externar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reproduzem batalhas cruéis. No presente és guarda avançada, sentinela indormida e sagrada, que defende da pátria os lauréis. Salve, ó terra dos altos coqueiros, que beleza é soberbo externar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. No futuro és a crença, a esperança desse povo que altivo descansa, como atleta depois de lutar. No passado teu nome era mito, era o sol a brilhar no infinito, era a glória na terra a brilhar. Salve, ó terra dos altos coqueiros, que beleza é soberbo externar. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. A república é filha de Olinda, alva estrela que fuge e não finda, de esplender com seus raios de luz. Liberdade o teu filho proclama, dos escravos o peito inflama.